Fala moçada, na última aula então a gente viu aí sobre a classe Spreadsheet App, que é a classe pai de todas, né, a principal classe do sistema aqui do Google Apps Scripts. Nessa videoaula nós vamos ver talvez a segunda classe mais importante, que é a Class Range, que é a classe que pega os intervalos aí pra gente. Então aqui a gente tem diversos métodos relativos a essa classe, vamos estar vendo isso nessa videoaula. Então aqui eu tenho a minha planilha Scripts, tá? E eu vou escrever aqui alguns nomes, só para a gente gerar aqui um intervalo qualquer, né? Então deixa eu escrever alguns nomes aqui qualquer. Aqui eu tenho esses nomes aqui, ó, da coluna A a C e as linhas 1 e 2 aqui. Então esse aqui vai ser o nosso intervalo que a gente vai trabalhar, tá, turma? Com a nossa Class Range. Para a gente estar acessando o script, novamente a gente vai em Ferramentas, Editor de Script. Aqui a gente acessa o nosso editor de script. Aqui eu vou gerar um comentário de linha única, né, com duas barras. Vai ser a nossa Class Range. Aqui, lembrando que as nossas funções iniciam com a palavra reservada function. Lembrando também que isso é a linguagem JavaScript. Se você não tem familiaridade com a linguagem de programação JavaScript, procure aí no canal da Web Design em Foco o curso de JavaScript Vanilla, onde você vai aprender todos os conceitos desde o início para você entender primeiramente a linguagem JavaScript, para depois estar conseguindo entender o que a gente está fazendo aqui no Google Apps Script. Então aqui eu vou criar function myRange, pode ser qualquer nome. Depois da função a gente abre aqui os dois parênteses e aqui a gente coloca as chaves para iniciar o escopo da nossa função. Eu sempre gosto de trabalhar com três variáveis principais, que são a var app. Essa var app vai receber a spreadsheet app. Lembrando que se você der um contra barra no seu teclado, ó, ele já dá a sugestão aí para abrir para você. Vou criar também a var spreadsheet. Ela vai receber a variável app, ponto, e eu vou chamar aqui a getActiveSpreadsheet aqui, ó. Isso daqui, turma, eu estou chamando toda a minha planilha. Então, todas as abas aqui da minha planilha, seja a página 1, página 2, elas vêm através aqui do Spreadsheet. Toda vez que eu falo Spreadsheet, é a minha planilha inteira, incluindo todas as abas. Quando eu crio aqui a minha terceira variável, que é a variável sheet, vai receber um app.getActiveSheet. A sheet é a folha, então a folha ativa no momento. A folha ativa no momento é a página 1, ó, que está com o meu intervalo aqui. Então, quando eu falo spreadsheet, eu me refiro a toda a planilha, todas as abas. Quando eu falo de sheet, eu estou me referindo apenas à folha do momento aqui, a folha ativa. Então, eu tenho essas três variáveis, que são as principais aqui do meu sistema. Quando eu utilizo aqui, turma, vou criar aqui uma quarta variável, que vai ser a variável selection. Essa variável selection ela vai receber a sheet, que é a folha, né, a folha ativa no momento, que nada mais é do que a página 1. Vai ser a sheet, dou um ponto, e quando eu chamo a sheet, eu vou ter acesso aqui a todos os métodos que eu tenho aqui na minha classe sheet aqui, ó. Se vocês vierem aqui, ó, sheet. Então, se vocês pegarem aqui, vocês vão ver que tudo que está aqui, ó, é o que está aparecendo aqui, ó, Active, Add Developer, justamente esses métodos e propriedades que eu tenho aqui na minha class sheet. Mas voltando aqui na minha class range, né, que eu estou trabalhando, então vocês vejam que as classes elas interagem entre si. Então, vou chamar a minha sheet, vou chamar, primeiramente para vocês entenderem aqui, ó, getRange. Quando eu chamo getRange, eu vou chamar. Aqui eu tenho duas possibilidades, vou iniciar aqui, por exemplo, chamando a linha 1 e a coluna 2. E aqui no fim, turma, quando eu dou um ponto, ele vai abrir agora sim todos os métodos da minha class range. Então repare aqui, ó, tem aqui Active, Active as Current Cell, justamente todos os métodos da minha class range aqui. E aqui eu vou chamar o getValue, para pegar o valor desse intervalo aqui, ó, getValue. Se você vier aqui pesquisar aqui por getValue, você vai ver que tem justamente esse método aqui, ó, getValue, na minha class range. Então vocês vejam que eu já estou acessando a minha class range aqui. Vou chamar o getValue e no fim eu vou dar um logger.log para gerar um log disso, da minha variável selection. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Eu vou dar aqui um executar, ele executou, vou aqui em ver registros para ver o log. Repare que ele retornou o valor Thaís para mim, ó.
Se você vier aqui na linha 1, coluna 2, justamente está isso. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a coluna 2, desculpa, a linha 2, coluna 3, vamos ver o que isso vai gerar para a gente. Ver registros, gerou o Júnior, que é justamente a linha 2, coluna 3 aqui, o Júnior. Então, repare que eu já estou buscando dados lá na minha planilha do Google Planilhas, né? É um valor do intervalo, né, da minha range aqui. Eu também posso ter, vou até comentar isso daqui por enquanto, a seleção através do A1 Notation. Esse A1 Notation, turma, é a forma que a gente tem de chamar o intervalo. Ao invés de eu chamar a linha e a coluna, eu poderia fazer o seguinte, ó, pegar essa mesma var selection aqui, vou jogar ela aqui. Lembrando que quando eu comento uma linha, ela não tem valor de execução. Então, não vai executar isso daqui. Isso aqui é só para vir um comentário do código. Agora, eu chamei uma nova variável selection. E aqui, ao invés de eu chamar dessa forma, eu poderia abrir duas aspas duplas e chamar aqui. Aqui vocês vejam que eu tenho o nome da minha folha, né? E aqui eu tenho um intervalo. Então, eu chamo da seguinte forma através do A1 Notation. Primeiro, eu coloco o nome da minha folha, página 1, exclamação e aqui o intervalo, que é A1 até o C2, que é justamente aqui, ó, A1, C2, né? Então aqui está tudo certinho. Então esse aqui é o A1 Notation do Google Planilhas aqui, ó. E aqui eu vou chamar o getValue. Vamos ver o que isso daqui vai dar. Vou vir aqui em ver registros e repare, turma, que ele pegou só o Thiago aqui. Quando a gente chama o getValue, ele pega um valor apenas. No caso, eu chamei aqui do A1 ao C2. Então era para ele ter pego todos esses valores. Mas aqui, como eu chamei o getValue, ele pega apenas um valor, que é o chamado current cell, que é o primeiro valor do meu intervalo aqui, ó. No caso, para eu chamar vários valores, eu tenho que chamar o método getValues, com um Szinho aqui no fim, ó. Quando eu chamo getValues, ele gera um array, ou melhor, uma matriz de todos os meus dados ali. Vamos ver agora o que isso vai gerar. Repare que agora ele pegou aqui uma matriz, ó, com os meus arrays, com todos os dados aqui que eu tenho aqui, ó. Da mesma forma que eu chamei aqui a página 1, se eu tivesse dados aqui na minha página 2, por exemplo, carro, ônibus, caminhão, casa, objeto, valor, vários dados aqui, ó, trem, avião. Então aqui eu tenho outros dados na minha página 2. Se eu fizesse aqui o página 2 chamando do A1 ao, vamos ver aqui o que isso vai dar, vou executar, ver registros, repare que agora ele buscou da minha página 2, ó, carro, ônibus, caminhão, casa, objeto, valor, trem e valor, e avião aqui, ó. Então, o A1 Notation aqui eu posso chamar também de outras folhas da minha planilha. Aqui também, turma, vou comentar isso daqui, a gente consegue pegar o intervalo selecionado pelo usuário. Então, vou criar aqui mais uma vez uma variável var selection, vou chamar minha sheet e vou chamar aqui um método que tem aqui dentro da minha class sheet, aqui, ó, que é o getSelection. Repare que o método getSelection, ele pega a seleção que o usuário está fazendo lá, ó. Então, se eu vier aqui, ó, chamar o getSelection e pegar também dentro desse getSelection o getActiveRange, então esse getActiveRange vai pegar para mim um intervalo lá que foi selecionado. Vamos dar uma olhadinha. Vou voltar aqui na minha página 1 e vamos supor que eu selecione o Thiago, a Renata, a Thaís e o Carlos aqui, ó. Selecionei só esses 4. Ao executar aqui a minha seleção, ó, e vir aqui em registros, vocês vão ver que ele vai me dar um intervalo aqui, ó, né? Um intervalo. Se eu viesse aqui e chamasse no fim o getValues novamente e executasse ela, vou vir aqui em registros, repare que ele pegou justamente os dados que eu selecionei lá, o Thiago, a Thaís, a Renata e o Carlos. Vou pegar aqui, ó, o Fábio e o Júnior, agora, os dois, vamos executar. Vamos ver aqui o registro e ele pegou para mim o Fábio e o Júnior. Da mesma forma que eu consigo
pegar os valores, eu consigo também executar algumas coisas. Olha que interessante. Eu posso, por exemplo, formatar o intervalo selecionado. Então vou pegar aqui a mesma variável selection, vou comentar essa de cima. Aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó, a minha var selection vai receber a get seleção para selecionar, vai pegar um intervalo get active range e ao invés de eu pegar o valor, eu poderia colocar, por exemplo, set contra barra para ele me dar sugestão, background, colocar um background blue. Já vou colocar aqui um set font color, colocar a cor white e já vou setar aqui também, ó, set font. A gente tem aqui, ó, font weight. Se vocês pesquisarem aqui no Google Apps Script set font, ó, vocês vão ver que todas essas fontes que eu estou utilizando lá, esses métodos, eles estão aqui, ó. Então se eu viesse aqui, por exemplo, em set font weight, vocês vão ver aqui, ó, célula.setFontWeight, posso colocar ele bold, que nada mais é do que o negrito, né, que a gente tem. Então vou colocar aqui, ó, bold. Então o que acontece aqui, ó? Eu chamei a minha folha, peguei a seleção que o usuário está fazendo, peguei esse intervalo, setei que ele vai ter um fundo azul, uma cor branca e negrito aqui com font weight. Vou salvar, vou selecionar aqui, ó, toda a linha de cima, vou vir aqui em executar a minha função, vou voltar aqui, ó, e repare que ele fez aqui, ó, coloriu de azul, coloriu a fonte de branco e colocou um negrito para mim onde o usuário selecionou. E se além disso eu quisesse centralizar o texto, da mesma forma eu poderia vir aqui, ó, bom, repara aqui na minha class range que eu tenho o método setHorizontalAlignment. Então aqui eu posso colocar center, left, right. Então basta eu colocar aqui, ó, setHorizontalAlignment e eu colocar aqui center. Agora eu vou colocar aqui ele como pink, outra cor aqui. E eu vou selecionar o Fábio e o Júnior aqui, ó. Vamos executar a minha função. Executou. Ficou rosa, letra branca, negrito e centralizado. Então manipulei totalmente a formatação aqui do meu, desses quadrinhos. Então, turma, dessa forma aqui vocês viram que a gente conseguiu selecionar um valor lá da nossa planilha, selecionar através do A1 Notation aqui, ó. A gente conseguiu um intervalo que o usuário selecionou através do getSelection e conseguimos inclusive formatar esse intervalo selecionado lá pelo usuário. A gente conseguiu fazer isso tudo. Ficou faltando um detalhe aqui, turma, que é quando a gente pega um getValues, a gente pega uma matriz. Como que a gente consegue utilizar cada valor dessa matriz? Então, quando eu selecionar todos esses intervalos, vamos supor que eu quisesse fazer uma cópia deles, colocar eles em outro lugar. Como eu poderia estar fazendo isso? Para isso, nós vamos ter que utilizar o laço de repetição, que será o tema da próxima aula. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.